Nós iremos conversar a partir de agora com o advogado Max Cabral. Max Cabral é advogado e tem acompanhado de perto o desenrolar de toda investigação. José Wellington, que foi morto, estava acompanhado de um outro jovem natural da cidade de Itaporanga, no Vale do Piancó. Ele tem acompanhado de perto todo o desenrolar dessa investigação e conversa com o Olho Vivo agora na marca da exclusividade. Max Cabral, como a defesa tem acompanhado as últimas declarações das autoridades policiais, mais precisamente, especificamente, da Polícia Militar, que considerou que o ato registrado em Boa Ventura aconteceu dentro dos padrões. Boa tarde, fica à vontade, Olho Vivo. Eu queria dizer para vocês, primeiramente, que a gente acompanha tudo isso, a gente vê isso se passar e recebe essas informações de todos os lados. Tudo que acontece tem chegado ao nosso conhecimento e áudios como esse, informações como essas passadas pelo Coronel Campos, principalmente, elas chegam a doer no interior da família. Além de ter perdido um filho, eles estão também tendo um filho sendo caluniado, tendo um filho sendo culpado pela própria morte. Isso é uma situação inimaginável, porque, apesar do sentimento de dor que sabemos que vem junto com a morte de um filho, não imaginamos que outras pessoas tentem dificultar ainda mais esse momento. Então, a minha tarefa aqui é justamente esclarecer os fatos para que não fique a versão da polícia para a sociedade, certo? Eles estão transformando a situação, estão dando outro ponto de vista que não é o ponto de vista correto, estão criando situações que não mereciam chegar para a sociedade dessa forma. A gente está aqui justamente para defender, ter que defender uma pessoa que perdeu a vida, ter que defender uma pessoa que foi vítima de um ato abusivo vindo da Polícia Militar, que é o condutor do veículo, e eu estou aqui por obrigação. Eu tenho que estar aqui apresentando a versão da família, apresentando a versão da vítima, das vítimas, né, no caso, e infelizmente a gente está sofrendo também com essa situação do policial vir a mídia tratar o caso de outra forma, mentir, inventar histórias que são totalmente incondizentes com a realidade dos fatos. Como é que a defesa tem assimilado todas essas declarações, inclusive as últimas declarações da própria Polícia Militar acerca dessa abordagem que resultou na morte do jovem? Para mim é bastante difícil ouvir depoimentos como esse, ouvir declarações como essas, porque nesse momento que a gente busca sempre a verdade. Eu sou um atuante da justiça dentro do processo e eu trarei a justiça para dentro do processo. Eu trarei a verdade para dentro do processo. Mas eu vejo essas situações que estão sendo criadas, essas situações que estão sendo trazidas para a mídia como também um abuso, certo? Não bastasse o que aconteceu lá, o abuso que aconteceu lá, pela situação em si, que não denotou nenhum tipo de atividade criminosa, eles inventarem situações para incriminarem os rapazes ou para, pelo menos, justificar a atitude deles. Isso não existiu. Seria mais bonito que eles chegassem, contassem a verdade, assumissem o erro do que estar caluniando os dois rapazes, né? Dizer que eles teriam uma arma dentro do carro, por exemplo, isso é uma coisa que não poderia acontecer. Aquela arma foi plantada, com certeza não pertencia a nenhum dos jovens, são jovens que nunca tiveram nenhum tipo de envolvimento, não tem nenhum tipo de passagem pela polícia, que não mexiam nem com baleadeira, né? Como brincar a família, muito menos com uma arma. São diversas situações que não condizem com a realidade dentro do processo, a questão de terem avisado com sinal sonoro da sirene, ou então com giroflex, né, com sinal luminoso, isso não existiu. As câmeras de segurança vão provar, os depoimentos das testemunhas vão provar que não existiam viaturas naquela rua no momento da abordagem. A abordagem foi feita a pé. Então, são diversas situações que foram inventadas dentro do processo para justificar uma atitude que não tem, de forma alguma, uma justificativa. Não tem como dizer que aquela situação foi criada pelos rapazes, não tem como dizer que eles estavam em atitude suspeita. Max Cabral, qual a movimentação da defesa, desde o primeiro momento, onde houve a abordagem, resultando na morte do jovem, qual tem sido a movimentação da defesa nesse período? A defesa, ela busca justamente trazer a verdade. Nós procuramos principalmente testemunhas do fato, testemunhas que estiveram no local, que presenciaram. Também trabalhamos com argumentos, né? A gente tem que mostrar o que é que seria possível ou não, conversar com as pessoas que estiveram com eles momentos antes, pessoas que estiveram no momento da abordagem,
pessoas que estiveram na delegacia, que sabem do passado deles também. E digo a você, a história, da forma como ela se desenrolou, deixou diversos vestígios, e nós poderemos constatar dentro do processo o que foi que realmente aconteceu. As testemunhas, elas são primordiais nesse caso, porque as pessoas que viram ou ouviram alguma coisa estarão lá para prestar o seu depoimento e tentar trazer a realidade para as mãos do julgador naquele momento. A defesa tem dialogado com o Ministério Público nesse período em que levanta todas essas informações, Max Cabral? O Ministério Público foi bastante solícito, ele tem atendido o clamor familiar, o promotor ele tem se manifestado extremamente solícito às nossas solicitações, aos nossos pedidos de justiça, só que ele está fazendo a atividade dele até quando lhe compete, né? Eles têm que respeitar o devido processo legal e no momento certo teremos a certeza que o Ministério Público se manifestará da melhor forma, porque ele trabalha restrito ao que tem de provas, ele trabalha junto com a delegacia, ele trabalha junto com o sistema judiciário inteiro para chegar à verdade. Então, ele está totalmente restrito ao que chega para ele. Mas o Ministério Público vai ter uma atuação sem igual, como sempre tiveram aqui em Itaporanga, e trabalhará em prol da sociedade, né, em prol de descobrir a verdade dos fatos. A defesa teve acesso, Max Cabral, ao boletim de ocorrência? Eu pergunto isso porque no final de semana a nossa reportagem tentou contato com a Polícia Militar e havia uma proibição no repasse das informações. A defesa teve acesso a essas informações? Sim, com certeza. Sabemos o nome de todas as pessoas envolvidas na abordagem, sabemos tudo do processo, tivemos acesso a todos os autos conclusos na investigação e não nos foi retirado o direito de visualizar nada, né? A defesa, nesse caso, ela tem um papel primordial de fazer a defesa desde o primeiro momento, então todas as declarações foram dadas desde as primeiras investigações. No sábado eu tive acesso. Max, qual é o sentimento do advogado nesse momento, ouvindo o relato da família e também do motorista do veículo, que poderia ter sido também uma vítima fatal dessa abordagem? Eu vou buscar, enquanto defesa do João Lennon, vou buscar mostrar a realidade dentro do processo, vou buscar testemunhas a todo momento, vou buscar o depoimento de cada um daqueles policiais que esteve presente lá, porque sob juramento eles não poderão mentir, esperamos que eles não mintam, né? Que essa realidade ela seja, e ela venha à tona, ela seja mostrada ao judiciário para que o judiciário julgue de acordo com a verdade. Nesse momento o que nós buscamos são provas. Com relação à assistência de acusação, no caso da família, no caso do José Wellington, a gente busca também que seja apurado da melhor forma possível. Houve uma perícia, essa perícia já está dentro dos autos, então, tudo bem conclusivo, não está difícil de chegar a uma conclusão. A questão que está sendo levantada e que acredito que será levantada pelas pessoas que praticaram aquele ato ou pela pessoa que praticou o ato é tentar justificar de alguma forma o estrito cumprimento do dever legal, né? Então, isso vai ficar bem difícil para ele de provar, porque quando não é uma situação verdadeira, fica, de certa forma, constrangedor colocar uma tese tão fraca, né? Nós temos testemunhas, por exemplo, que estiveram no local, que passaram no local enquanto o João Lennon e o José Wellington subiam naquela rua, que podem descrever a velocidade em que os dois estavam, podem descrever as características em que o carro estava, se eles estavam em alta velocidade, empreendendo fogo, ou se eles realmente estavam andando com naturalidade. Então, nós temos testemunhas de muita coisa, nós temos câmeras de gravações, nós chegaremos à verdade dos fatos. Quem for o culpado, será feito justiça. Ele pagará pelo que ele cometeu. Max Cabral, qual a atual situação do motorista do veículo que viu o seu amigo ser morto dentro do seu próprio carro? Como é que ele está hoje? Você está tendo esse contato direto com ele? É uma situação bem difícil, eu dialogo bastante com ele, a gente tem que conversar sempre, porque além do abalo moral que ele está passando, ele ainda continua a sofrer com essas situações. Nas últimas declarações, que foram bem mais pesadas, que foi inclusive no programa do senhor, a gente ficou bastante triste com a situação que está sendo criada, né, pela outra parte, porque não teria necessidade de informar uma possível troca de tiros, não teria necessidade de que eles colocassem aqueles dois rapazes como criminosos, além do que já estão colocando, né, até além da falsa acusação de uma arma ter sido encontrada dentro daquele carro. Então, nesse momento, pelo fato dele ter chegado há pouco tempo na cidade, ele está tentando não se expor,
pelo fato dele estar passando por uma situação dessa aí, sendo incriminado, apesar de ter sido vítima naquele caso, ele está passando noites sem dormir. Digo a você porque o próprio me atestou. E o que mais indigna a gente, o que mais mantém a gente nesse sentimento ruim de injustiça é essa falsa acusação, são essas falsas acusações. Tá? Uma pessoa que sempre trabalhou pelo certo, sempre cumpriu seus deveres com a sociedade, nunca foi jamais envolvido em qualquer tipo de prática criminosa. Então, isso para ele está sendo bem difícil também. O abalo moral dele está piorando, está se prolongando por esse motivo.